Pessoal, boa noite. Primeiro, eu tenho que agradecer a presença de todos vocês, porque eu sei que uma reunião 8 da noite não é fácil. A gente tentou organizar esses horários para que o máximo de pessoas pudessem participar. Qual que é o objetivo dessa reunião, né? De onde surgiu essa reunião com vocês? Nós flexibilizamos os setores, já tem um pouquinho mais de um ano, na verdade, do primeiro setor flexibilizado, do hospital de odontológico já tem um ano e pouquinho, e dentro da resolução existe uma previsão de avaliação dos setores para ocorrerem a cada 6 meses. Bom, nós já temos mais de um ano que a gente flexibilizou e nós não fizemos até o momento nenhuma avaliação. Coincidiu da pandemia, né, o ano passado, a gente ainda sem saber como agir, quanto que vai durar, vai acabar logo, não vai, aquela dificuldade toda, e também em outubro nós tivemos o processo eleitoral do reitor, para a escolha de reitor, e que acabou atrapalhando um pouquinho mais. Aí foi de comum acordo com a administração superior, né, a reitoria e a CJT, que a gente atrasaria um pouco as avaliações, mas agora elas precisam ocorrer. Então, a nossa previsão é que agora, no mês de maio, a gente comece fazendo as avaliações dos setores. E aí começou a me preocupar, a nos preocupar, porque a gente está tendo assim, muitas dúvidas dos servidores, muitos problemas que a gente está enfrentando, muitos questionamentos. E para que isso não impacte negativamente nas avaliações, nós optamos por fazer essa reunião para tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis, sanar o máximo de problemas possíveis e orientar vocês de como que a gente vai fazer, como que será essa avaliação, o que nós iremos avaliar, para que a gente tenha a melhor condução possível para nesse momento, né, nesse processo. Bom, então vamos lá. Aí a gente separou, então, algumas principais questões que estão chegando para mim, chegando para o sindicato, que vocês estão enfrentando, e eu queria deixar aqui aberto que a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês não precisam me esperar parar de falar, ou me esperar perguntar para vocês, se vocês estão com alguma dúvida, vão mandando no chat, que eu vou respondendo assim que possível. Eu vou olhando, sempre que eu olhar uma notificação do chat, eu entro, olho e já respondo, para que a gente possa conversar em tempo real, tá? Então, assim, eu não vi o chat, vocês querem falar alguma coisa pontual, ativa o microfone, me pergunta, me interrompe, não tem problema, porque eu quero um bate-papo com vocês. O objetivo maior dessa reunião é sanar o máximo de dúvidas e o máximo de questionamentos que vocês tenham, porventura que vocês tenham. Então, fiquem à vontade para a gente ter esse diálogo. Então, eu já coloquei aqui um PowerPoint, gente, assim, não é que é má vontade, não é que eu fiz ele feio, não, é porque, às vezes, quando eu uso o PowerPoint, eu gosto dele bem básico, só para a gente ter as palavras, né? Então, essa folhinha sulfite aí com os escritozinhos bem básicos, mas para a gente ter uma orientação do que falar, vamos lá. Então, aqui eu coloquei quais são os maiores problemas enfrentados. Nós estamos, tem chegado, na verdade, né, para mim, para o sindicato, um grande problema chamado assédio, que eu acho que esse eu coloquei já como primeiro para a gente conversar sobre ele. Quando eu falo assédio, eu não falo só da chefia para o servidor, tá? Então, eu não estou aqui crucificando chefias, eu não estou crucificando direção do hospital. Não é esse o meu objetivo. Quando eu falo assédio, eu falo assim, inclusive assédio de colega para colega, assédio de conversas que as pessoas estão escutando dentro do hospital, que isso acaba atrapalhando, deixando as pessoas inseguras e gerando muitas dúvidas. O principal ponto que a gente tem observado são as conversas sobre retornos para 40 horas, jornada de 40 horas semanais. Vou fazer um parênteses aqui, eu não falo 36 horas porque não tem mais 36 horas no hospital, tá, pessoal? São 40 horas, que é o que determina a Lei 8.112. Hoje, vocês fazem 36 física com 4 horas semanais de capacitação. Mas na frente a gente vai abrir um parênteses para falar da capacitação, porque ela tem surgido de dúvidas, então vamos aproveitar essa reunião e a gente já tira essas dúvidas também. Mas a jornada de trabalho de vocês é de 40 horas. Então, o que tem chegado para mim? Olha, a minha chefe falou que a escala não está fechando e que mês que vem ela vai voltar para 40 horas. Ou, meu colega falou que eu não posso adoecer, tirar uma licença médica, senão tem que voltar para 40 horas. Ou, falaram que fazer 30 horas semanais lá na frente pode ter o risco de eu ter que devolver o dinheiro ou pagar essas horas. Então, esses são os grandes problemas que a gente tem ouvido, que tem chegado até nós, sobre a questão de retorno de jornada de 40 horas. Bom, primeiramente,
tanto o sindicato quanto a CJT e a administração superior, direção do hospital e reitoria, pelo menos é o que eles falam, têm trabalhado pela manutenção das 30 horas. A flexibilização, ela é uma conquista de vocês. E foi muito árdua, foi muito difícil. A gente fez várias paralisações, greves, reuniões do Ministério Público, foram criminalizados em alguns momentos. Então, assim, foi uma conquista de vocês, não foi uma conquista da CJT, não foi uma conquista do sindicato, foi uma conquista dos trabalhadores do hospital. Então, nós estamos para a manutenção dessa flexibilização. O que isso significa? Que nós vamos fazer tudo para manter as 30 horas. Então, nós trabalhamos na resolução de problemas e não de retorno para 40 horas. Então, o que significa isso, Jaciara? Que primeiro, todos os problemas que a chefia tiver, que um setor de trabalho tiver, nós trabalharemos para resolver o problema, mantendo a jornada de 30 horas. Então, aquela conversa de qualquer problema, a gente vai voltar para 40 horas, ou a escala não fecha, tá difícil, aquelas conversas vagas, ameaças sem fundamento, não são verdades. Para que eu tenha um momento excepcional de que eu precise voltar para 40 horas determinado setor, eu preciso primeiramente ter um motivo que não é possível ser sanado. O que significa isso? Tem que ter alguma coisa que justifique que eu não consiga resolver. Em que mesmo com reuniões com a direção do hospital, reunião com a reitoria, com o sindicato, não é possível resolver. Nesse caso, pode acontecer? Até pode, mas nós não trabalhamos com essa questão, a gente trabalha para resolver. E para voltar por umas 40 horas, existe todo um trâmite burocrático. Então, não é uma chefia falando que no mês que vem ela vai fazer uma escala de 40 horas e pronto, ou que ela vai mandar direto para o reitor, que isso seja uma verdade. Existe uma burocracia. Como é essa burocracia? A CJT, ela tem que dar um parecer, ela tem que ser comunicada e emitir um parecer sobre o retorno para 40 horas, dizendo, inclusive, que aquele problema, ele não é possível de ser sanado. Essa documentação, ela vai para o PROGEP. Da PROGEP, ela vai para o reitor para que emita uma nova portaria. Porque todos os trabalhadores e os setores flexibilizados têm uma portaria publicada no Diário Oficial. Então, eu só retorno a jornada para 40 horas através de uma nova portaria. Então, isso demanda tempo. Então, não acontece de uma forma unilateral, hierárquica da chefia que deseja para o setor naquele momento. Precisa ter o aval da CJT, e nisso eu caminho junto com o sindicato, nada que nós tivermos assim de decisão negativa, o sindicato vai estar ausente, ele vai estar comigo, vai participar, vai me ajudar a resolver o problema. Tem que ter esse parecer e tem que ser submetido ao reitor após esse parecer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ameaças vazias de que vamos retornar imediatamente, elas não são fundadas, elas não são consideradas, tá? Isso é muito mais um assédio ou uma ameaça vazia mesmo, aquela coisa de quer causar problema, mas ela não condiz com a realidade. Aí, aqui eu até coloquei assim, vou para entender, permissão para retorno para casos excepcionais, porque isso chegou para a gente hoje à tarde. Ah, mas lá na resolução diz que é permitido voltar para casos excepcionais. Então, faleceu um servidor do meu setor, é um caso excepcional. A pandemia do Covid é um caso excepcional. Não, não é um caso excepcional. Essa permissão da resolução, ela é estabelecida para emergências, para uma força maior, situações de calamidade pontuais, com data de início e de fim. Um exemplo, que até o Robson deu esse exemplo hoje à tarde. Caiu um avião na cidade de Uberlândia, e ali naquele avião temos 200 pessoas, 300 pessoas feridas, e elas vão ser levadas para o hospital de clínicas. E naquele momento, para tratar desse caso ali de calamidade, a gente vai precisar chamar os trabalhadores. A gente vai precisar, olha, é emergência, precisamos de todo mundo ali, jornada de 8 horas, hora extra, porque a demanda está gigante. Esse é um caso que, naquele momento, eu posso chamar os trabalhadores para voltar, trabalhar até 2 horas a mais, que é de 6 para 8, 40 horas semanais, devido àquele momento
pontual. Então, ele tem um momento de início e ele tem um momento de fim. A pandemia pode ser considerada esse caso excepcional? Não. Ela se prolonga no tempo. A pandemia, o caso do Covid, ele não é um caso momentâneo, ele se prolonga no tempo. Ah, mas vamos supor que a gente não deseja isso de forma alguma. Daqui a uns meses a gente tem um surto aqui em Uberlândia, que dá aquele caos, assim, de fila de espera maior do que nós tivemos há 2 meses atrás, uma calamidade para aquele momento. E aí, posso? Aquele período, aquele mês que a gente está com uma fila de espera gigante, que ninguém está dando conta, que tem mais de 1.000 casos por dia, aquele momento pode ser chamado para aquele dia, para aquela semana, não algo que vai se perpetuar por 1, 2, 3 meses. Essa permissão da resolução, ela é para um momento emergencial, pontual. Ela não é a permissão para o retorno do setor, porque o retorno do setor, ele vai demandar tempo, ele vai demandar parecer e autorização da reitoria, parecer da CJT e autorização da reitoria com emissão de portaria, que vai ser analisado o problema e tentar resolver o problema sem que a gente retorne à jornada do setor. Tem uma mensagem aqui no bate-papo. Beleza, pessoal, então vamos... Já já eu falo essa questão do LAPAT, tá bom? Porque eu acho que ela vai ser respondida no decorrer, mas já já a gente conversa sobre o LAPAT. O LAPAT, inclusive, foi o primeiro setor, né, o setor teste que nós temos. Bom, pessoal, então, o retorno para a jornada de trabalho não é algo fácil, é algo que nós não trabalhamos com essa possibilidade no momento, é para casos que não têm solução. Não se enquadra naquela permissão para casos emergenciais e pontuais dentro da resolução. Então, outra coisa que tem chegado no servidor. Ah, mas a escala não fecha. Tá. Quando uma escala não fecha, é possibilidade de voltar para 40 horas? Na teoria, sim. Por que eu falo na teoria? Porque na prática a gente vai resolver o problema. Nós tivemos recentemente um setor que teve um falecimento de um companheiro de vocês e que isso trouxe transtornos. Olha, não foram as 30 horas que não fez a escala fechar. Essa é a visão. As 30 horas não é a responsável pelo problema no setor. O problema no setor é que um servidor faleceu, ele precisa ser reposto. Tem uma vaga ali, ela precisa ser reposta, ela precisa ser substituída. Não estou falando da pessoa, viu, gente? A pessoa não é substituída. É a vaga, é ali, é para fechar a escala. Então, quando a escala não fecha por problemas do setor, problemas de aumento de serviço, independente se é 30 horas ou 40 horas, a escala não está fechando, está com problema, a gente vai resolver. Então, nesses casos, a gente vai cobrar da direção para que substitua o servidor, para que reponha, para que abra concurso, para que chame contratação emergencial, porque não foram as 30 horas que causaram aquele problema, entendeu? Ele é um problema decorrente da dificuldade do setor. Então, escala que não fecha, porque o setor está com déficit de funcionários, está em defasagem, teve muito serviço, mudou ali a organização dele, nós vamos resolver. Ah, mas a escala agora não está fechando justamente pelas 30 horas. Se tivesse 40, ela fechava. Vamos analisar o setor, vamos ver qual é o problema, vamos tentar resolver. Então, quando a chefia fala para vocês, olha, esse mês a escala não fechou, vai voltar para 40 horas, a resposta que vocês têm para dar, e aí tem que vir do servidor olha, isso não é permitido, né? Não funciona assim. Vamos chamar a CJT, vamos entrar em contato com o sindicato para a gente tentar resolver o problema. E já entre em contato com a gente. Não permitam que essa conversa se estenda, que vire uma ameaça, que vocês passem a ter medo de que isso aconteça. Chamem a gente, que a gente vai tentar conversar, porque a nossa postura é manutenção de 30 horas. Porque ou são 30 ou são 40 horas, não existe mais aquela questão das 36 horas dentro do hospital, tá bom? Não pode tirar licenças médicas. Teve um servidor que me ligou, uma servidora, falou, olha, meu colega falou que eu não posso sair, meu médico me deu atestado de 2 meses, eu estou doente, só que falaram que eu não posso sair, senão o setor inteiro vai perder 30 horas. Não é assim, gente. Licença médica pode ser tirada, claro que pode, a pessoa adoece. Não tem como eu cobrar de uma pessoa que não adoeça. O que eu não posso ter são faltas, são saídas para a resolução de problemas pessoais, é aquela consulta eletiva. Adoeci, fui no hospital, estou com problema gastrointestinal, preciso de um médico naquele dia, posso? Claro, pelo amor de Deus, você está doente, é um atestado de um dia.
Agora, eu tô com uma dor na coluna e eu vou marcar um médico no horário de trabalho. Posso? Aí já não é possível. Essa consulta eletiva, ela é vedada dentro da resolução do CONDIRAS do decreto 1590. Essas licenças de dia para consultas eletivas é que não é permitido. Aquela saidinha para ir no banco, para levar o filho, não sei aonde, marcar a consultinha eletiva do mês, que ainda é criança pequena, que leva uma vez por mês no pediatra, essas não são permitidas. As doenças, sim, são permitidas. E o que acontece com o setor que tem uma licença médica e ali tem uma férias programada do outro servidor e não vai fechar a escala? O que vai fazer com esse setor? Bom, pessoal, um dos pilares das 30 horas é chamado cooperação. Todos os servidores precisam cooperar para a manutenção de 30 horas, porque ela é uma conquista de vocês. Então, se eu estou com as minhas férias programadas e naquele período o servidor tirou uma licença saúde de 3 meses, eu vou ter que reprogramar minhas férias. Ah, mas pode fazer isso? Pode, a chefia vai te pedir. Olha, reprograme as suas férias, porque não dá. E isso é algo que é permitido e que tem que ser feito dentro das 30 horas. A cooperação entre os servidores, ele é o pilar maior pela manutenção das 30 horas. Os servidores precisam cooperar entre si, precisam cooperar com a chefia, com o colega que às vezes está com uma doença, para que a gente tenha esse ganho, porque ele é um ganho. Se eu pensar assim, olha, quem está fazendo 30 horas ganha a mesma coisa que quem está fazendo 40. Eu preciso justificar o trabalhar 10 horas a menos semanais. Como eu justifico isso? Mostrando uma melhoria do clima organizacional, uma melhoria do trabalho com menos faltas, com menos saída, com menos saída para resolver problemas pessoais, mostrando que existe uma cooperação, isso é melhoria. Eu preciso justificar as 30 horas na melhoria. Ela é que me fundamenta as 30 horas. Como que eu justifico que eu mantenho o salário do servidor e tiro 10 horas semanais de trabalho dele? Na melhoria. Melhoria do atendimento ao público, melhoria do clima organizacional, melhoria do comprometimento pessoal, melhoria da saúde do servidor. É isso que eu justifico as 30 horas. Então, para isso, eu preciso da cooperação do setor. Então, eu vou voltar aqui para a pergunta do Lapati. Ele fala assim, a conscientização das pessoas que entraram no setor após a flexibilização. Bom, eles não assinaram nenhum papel como nós. Se essas pessoas, vamos colocar ali, o setor Lapati, se ele ingressou o servidor novo e esse servidor está fazendo 30 horas, ele assinou o termo de responsabilidade. Porque nós só liberamos portaria para 30 horas quem assina o termo de responsabilidade. Então, assim, eu não sei, eu gostaria até que a pessoa que colocou do Lapati me respondesse isso, porque não pode um servidor fazer 30 horas, sendo que ele não tem uma portaria no nome dele. E no Lapati, eu não me recordo de ter incluído os servidores recentemente. Então, às vezes, a pessoa está fazendo 30 horas como? Ela está registrando ponto como? Então, fica esse questionamento aqui. Agora, vamos supor que essas pessoas estão fazendo 40 horas. Elas precisam cooperar com quem está fazendo 30? Precisa, mas quem está fazendo 30 tem que cooperar mais ainda com os demais. Em que sentido? No compromisso de não tirar faltas, de cooperar em manejar férias para quando der, para manter a escala funcionando do setor, no compromisso de ter o seu trabalho com qualidade, não deixando o trabalho sobrecarregar para quem está com uma jornada maior ou para quem vem depois de você na escala. Essas atitudes, elas precisam ser de todos os setores. Então, assim, essa questão da cooperação, ela é muito importante. Como conscientizar as pessoas? Pessoal, eu acho que a maior forma de conscientizar as pessoas é deixar claro o seguinte: existe possibilidade do retorno para 40 horas semanais? Sim. Sob qual caso? Se não tiver melhoria. Se eu não tiver como provar que algo melhorou no setor, que o trabalho melhorou, que o clima organizacional melhorou, que o atendimento ao público melhorou, é o único momento que eu vou ter o retorno para 40 horas efetivo. Se eu não provar que melhorou, vai voltar. E se voltar, pessoal, não volta para 36, é para 40 horas, hospital 40 horas, tá? Então, isso que vocês têm que entender. Vou fazer um parênteses já aqui. Quando eu falo 40 horas, vocês falam, mas efetivamente eu estou trabalhando 36. Pessoal, isso não é da minha competência como CJT. Vou falar ali enquanto trabalhadora, base do sindicato, jurídico. Pessoal, existe um acordo das 36 mais 4 horas de capacitação.
vocês precisam fazer esses cursos de capacitação. Ah, mas não está cobrando, ninguém está fazendo. Então, não está cobrando, mas vocês podem ter certeza que vai cobrar. Uma hora vai cobrar. O Ministério Público, uma hora vai cobrar. E na hora que ele cobrar, vocês não podem falar que não sabiam, porque vocês fizeram um acordo. São 36 horas mais 4 horas de capacitação. Não existe na lei nada que permita 36 horas. E quando a gente fala em administração pública, a gente fala do princípio da legalidade, que é diferente das pessoas, de umas empresas físicas, da empresa privada. As pessoas físicas, empresa privada, vamos pensar numa empresa privada, ele faz tudo desde que a lei não proíba. Uma administração pública, ela faz tudo que a lei permite. Olha como é diferente. Ela só pode fazer o que a lei permite. Enquanto que uma empresa privada, ela pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. Na administração pública, a lei tem que permitir. Jornada de 36 horas semanais, não existe permissão legal. É 8.112 não permite, diferentemente da jornada de 30 horas. Aquela perguntinha que me fizeram à tarde. Quem está fazendo 30 horas, corre o risco amanhã de ter que pagar essas horas, devolver dinheiro, coisa parecida? Não. Por quê? Porque vocês estão resguardados juridicamente. Existe um decreto, lei 1590 de 95, que ele assegura a vocês o direito de fazer 30 horas desde que preencham requisitos, como funcionamento ininterrupto de 12 horas, atendimento ao público, escala que feche, servidores suficientes, que vocês já estão cansados de saber, e melhoria do serviço público. Então, se vocês preenchem tudo isso, vocês estão com respaldo legal. Quem faz 36 horas e não complementa as 4 horas faltantes com cursos de capacitação, não tem resguardo legal, não está seguro juridicamente, enquanto quem faz 30 horas está seguro juridicamente. Então, pessoal, quem não está fazendo curso de capacitação, busquem cursos de capacitação. Eu vou pedir para o Alê colocar no chat, que o Robson compartilhou com a gente um site do governo que dá vários cursos bacanas, curso de Libras, cursos de clima organizacional, de serviço público, de gestão, coisas que enriquecem vocês enquanto servidores, nos enriquecem enquanto servidores, enquanto pessoas, enquanto trabalhadores. Então façam, porque não existe jornada de 36, a jornada é de 40 horas. Então, um motivo maior para você mobilizar um setor a trabalhar bacana é que a possibilidade de retorno para 40 horas, ela é se não tiver melhoria. Se a avaliação começar a vir negativa de 6 em 6 meses, a gente propor melhorias, mudanças para resolver os problemas e a gente não conseguir e o setor continuar dando problema, pessoal, não tem o que fazer. Eu e o sindicato, a CJT e o sindicato, a gente não vai ter muito o que fazer, porque eu preciso provar que houve melhoria no setor. Deixa eu abrir aqui a caixa de perguntas e interagir com vocês. Laparte foi setorial, não individual. Não. O Laparte é porque, assim, olha, todas as flexibilizações, a portaria, ela sai no nome do setor e vem a discriminação de todos os servidores. Ela vem discriminado os nomes de todos os servidores. Então, ela vem a portaria no nome do setor, com a especificação dos nomes do servidor. Aí você até mandou aqui falando para mim que vai dar uma olhada. O Laparte foi o primeiro setor, ele foi ainda um teste. Eu vou depois dar uma olhada nesse processo e eu vou olhar com muito carinho a questão do Laparte, porque não é permitido ter somente para setor, tem que ser por servidor. E às vezes ali na portaria não está discriminado o nome, mas no processo foi juntado todos os termos de responsabilidade dos servidores, tá? Eu vou olhar essa questão do Laparte porque ela é um pouquinho preocupante. Se eu tenho servidor ali dentro que está fazendo 30 horas sem ter liberação no processo, como que a folha de pagamento está fazendo? É o que eu questiono. Como que estão pagando? Não pode. Então, às vezes, não está no processo ser liberado para todo mundo, mas eu consigo ver. Então, isso é uma coisa, tem processos que tem documentos que são liberados para todos e tem documentos que não tem permissão para todo mundo, que ele é restrito. Geralmente, quando tem dados de servidor, são documentos que ficam mais restritos. Tem processos que não passa, que passa tudo liberado, que eu acho até errado, que eles não colocam restritos, porque para mim deveria colocar, dado de servidor tem que ser restrito. Mas alguns são restritos, alguns documentos. Então, eu vou dar uma olhada no Laparte, que às vezes vocês não veem, mas eu consigo enxergar, tá?
Mas na teoria, na lei, na legislação, vamos dizer assim, na resolução, a portaria ela é no nome do setor, discriminado todos os servidores que vão aderir às 30 horas, porque eu tenho que ter na folha de ponto. Inclusive, depois que emite portaria, a gente manda, ela chama, se não me engano, Alexandra, e ela vai mandar para o setor de pagamento para que faça a regularização no ponto eletrônico de vocês, porque senão dá como falta, né? Vai estar sempre ali faltando um pouquinho de horário. Então, isso é algo que acontece, às vezes vocês não têm acesso a esse documento, mas depois eu vou dar uma olhadinha certinho na questão do LAPAT. Pode ficar tranquilo, que eu não vou deixar isso passar, não. Bom, então, a questão da licença médica, das faltas, da permissão para retorno em casos excepcionais, eu já falei, vamos andar um pouquinho. Bom, quais são as reclamações? Para eu fechar a porta aqui, gente, desculpa, um parênteses. Eu vou pedir para vocês um minutinho, vou pausar meu vídeo, mas é um minutinho só. Peraí. Pessoal, voltei, desculpem. É porque minha gata ficou presa aqui no meu escritório. E já já ela ia começar numa ameação que não ia dar conta. Continuando, desculpem, os imprevistos do home office, não tem como, é difícil mesmo. Bom, pessoal, quais são as reclamações gerais que têm chegado para nós, seja através do próprio servidor, seja através de uma chefia que me procura para colocar essa reclamação, seja através do sindicato, da conversa com os coordenadores, né? Vamos trabalhar um pouquinho quais são essas principais reclamações. Vou entrar aqui no chat, vou ver o que vocês questionaram, a gente já entra. Bom, as avaliações vão ser a cada 6 meses, por quanto tempo? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre avaliações, mas ela de início ela é de 6 em 6 meses, depois ela passa para 18 meses e elas serão feitas enquanto perdurar as 30 horas, tá? Enquanto perdurar 30 horas no setor, a gente tem que avaliar. Depois passa para um ano, depois de 18 meses, aí mantém um ano e meio, né, que é 18 meses, enquanto durar. Então, enquanto tiver 30 horas, tem que avaliar, porque começou a dar problema, a gente tem que resolver o problema. Como eu disse, o pilar maior, a fundamentação maior para que eu possa ter 30 horas no setor é demonstrar a melhoria. E essa melhoria eu tenho que demonstrá-la sempre. É algo que vai ter que ser corriqueiro, sempre provando que está melhorando o setor. Bom, então, como eu falei que a melhoria ela é meu pilar essencial, né, da motivação das 30 horas, eu estou tendo algumas reclamações e que elas me preocupam, porque elas provavelmente constarão nas avaliações. Um parênteses aqui. Significa que se a avaliação for negativa, o setor volta para 40 horas? Calma, gente, não. Como eu disse inicialmente, a nossa intenção é a manutenção das 30 horas. Então, nós vamos fazer de tudo para manter as 30 horas. A avaliação, ela será feita em 2 momentos, pois eu vou explicar ela certinho para vocês. Mas no primeiro momento vão ser questionários de avaliação, e o segundo momento vão ser relatórios com propostas para sanar os problemas que vierem, que porventura forem apresentados nos relatórios. Então, tem a primeira avaliação, a gente vai propor caminhos para sanar os problemas. Aí, daí 6 meses, vamos fazer uma nova avaliação, os problemas não foram sanados, continuam. Vamos tentar mais um pouco. Só que se isso começar a ser corriqueiro, aí aquele setor ou aquele servidor que estiver dando problema, ele pode voltar. O retorno não é para todo hospital, é para o setor que estiver dando problema, ou às vezes até para o servidor que estiver dando problema, tá? Então, isso pode acontecer. Só que, por isso que eu falo que a motivação maior das 30 horas, ela é a melhoria do setor. Então, eu preciso estar sempre mostrando essas melhorias. Bom, uma reclamação, então, que vem chegando bastante para a gente é a questão das faltas. A falta, ela tem trazido um pouco de problema para nós, porque, como eu disse, todo mundo pode adoecer. Uma licença por doença, ela não tem nenhum problema. Você adoeceu, você vai realmente tirar uma licença saúde. Agora, as consultas eletivas, aquela saidinha para ir no banco, para resolver um problema pessoal, para fisioterapia, para o pilates, isso não pode acontecer dentro da jornada de 30 horas. Por quê? Porque se ela já é reduzida, é justamente para que o servidor faça tudo isso naquele horário que sobra.
A gente reduz para que ele tenha qualidade de vida, falte menos no trabalho. Gente, se pensar, o executivo ele não vai pagar para um servidor trabalhar menos, ganhando a mesma coisa. Nós não vamos ter ali uma administração pública que vai pagar a mesma coisa só para o servidor ficar descansando em casa 10 horas semanais. Isso não vai acontecer, não é essa a motivação das 30 horas. É o oposto, é para o servidor parar de faltar, é para o servidor não ter tanto problema, não ficar saindo do trabalho, oferecer um serviço de maior qualidade. Essa é a motivação, vamos ser realistas, né? Essa é a maior motivação das 30 horas. Então, se eu tenho as 30 horas, mas eu continuo mantendo aqueles mesmos problemas, como faltas, ausências de trabalho, de horários, atrasos, saídas para consultas eletivas e tudo mais, eu perco a motivação. E como eu disse, a administração pública só faz o que é previsto em lei. E a motivação, o motivo, ele é essencial para que eu possa ter um ato administrativo. Então, eu tenho o ato das 30 horas motivado pela melhoria do atendimento ao público e do trabalho prestado. Então, eu preciso provar isto, e as faltas, ela vem danificando, vamos dizer assim, né, sendo um problema para essa melhoria. Então, eu preciso da cooperação dos trabalhadores de todos os setores. Deixa eu olhar o bate-papo aqui. Tem universidades que fazem 30 horas com a PH? Atualmente um hospital escola, não sei se ele ainda faz, mas ele fazia sim, que é o FRJ do Rio de Janeiro, e lá é uma universidade que tem enfrentado vários boicotes do Executivo, o MEC, o Ministério da Economia tem, sim, vários boicotes, porque ela tem um reitor extremamente, eu ia falar de esquerda, mas não vou, mas é um reitor com uma visão muito progressista, realmente de enfrentamento, e ele mantém. Mas também é a única universidade, a Hospital Escola, que não aderiu ao IBSER. Né? Então, a gente tem ali que enfrentou, não aderiu ao IBSER, mantém a PH, 30 horas com a PH, mas é uma resistência, viu, pessoal? Então, assim, hoje é o único local que mantém a PH com 30 horas. Uberaba tinha, aí parece que ano passado o Ministério Público estava pedindo para escolher, então por isso que eu vou usar o verbo tinha, né? Porque eu não sei se conseguiu reverter ou não. Tá? Mas, assim, todas as universidades que têm 30 horas com a PH, ela tem enfrentado um probleminha ali. Tem um fator muito importante, que é chamado reitor. Então, quando o reitor decide enfrentar, ele enfrenta e consegue, porque não existe vedação legal, não existe proibição na lei, tá? Para ter 30 horas e a PH. O que tem é um entendimento de que não vamos conceder. Então, a AGU fala que não é para conceder, o Ministério Público fala que não é para conceder e todo mundo obedece. Infelizmente, na Universidade Federal de Berlândia, a gente tem esse mesmo entendimento. A gente não tem uma administração superior que enfrente e fale, não existe vedação legal, eu vou enfrentar. Ela achou mais cômodo aceitar o que todo mundo está fazendo, a orientação da Procuradoria e vamos embora. Mesmo que o sindicato tem ofertado todo o amparo jurídico, a gente tenha mostrado juridicamente que é possível sim, mas ainda assim nós não conseguimos. Mas, como eu disse, não existe uma vedação legal, existe um entendimento, e o nosso reitor, a nossa administração, ele optou por seguir esse entendimento, que é o de acatar, é assim e acabou, e não de enfrentar, que olha, a lei permite, nós vamos enfrentar. Tem universidades que enfrentam, sim, infelizmente a nossa não é uma delas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no bate-papo, senão a gente continua. Não, tem não. Peraí, pessoal, só um segundinho aqui. Ah, tá. Não, é isso mesmo. Eu vi a mensagem do site das escolas, né? Então, o Ale colocou já no bate-papo, o site onde vocês podem fazer vários cursos de capacitação muito bons e que vão resguardar vocês de qualquer problema futuro, tá, pessoal? Vou falar isso novamente, façam. Vocês não têm jornada de 36 horas, vocês têm jornada de ou 30 ou 40. Então, se são 40 horas, cumpram as 40 horas, 36 mais 4 de cursos de capacitação. É muito importante isso, tá? Então, vamos lá, voltando para os problemas enfrentados. A falta é um dos problemas enfrentados. A ausência de responsabilidade com o trabalho, a ausência de comprometimento, como até o pessoal do Lapate colocou aqui. O pessoal não está comprometido. Falta, sai para a consulta eletiva, sai para resolver problema pessoal, deixa trabalho para quem vem depois, deixa trabalho para quem faz 40 horas, sobrecarrega a FAEPO.
Gente, o maior inimigo das 30 horas é o próprio servidor. Infelizmente, esse é fato. Quem é o maior inimigo das 30 horas? O próprio servidor. Porque depende de nós. Como eu disse para vocês, aquele pilar fundamental da cooperação. Então, levem o que a gente está conversando aqui nessa reunião para as pessoas que não puderam vir, coloquem para elas. Quando uma chefia fala assim, porque não fechou a escala, vamos voltar para 40 horas. Vocês sabem que não, esse não é um motivo para voltar para 40 horas. Porém, uma avaliação, as avaliações negativas, os problemas internos, não demonstrar a melhoria, sim, esse é um problema que a gente pode enfrentar, sim, e ter um possível retorno para 40 horas. Não é o que a gente vai trabalhar, não é o que a gente deseja, mas ele é o único que não depende da CJT e do Sintete, ele depende de cada servidor. Eu não, por exemplo, escala de trabalho, eu posso trabalhar com a chefia. Ausência de servidor, carência de trabalhador, eu tenho argumentos. Olha, sempre faltou trabalhador no hospital, não são as 30 horas, 30 ou 40 vai estar faltando servidor do mesmo jeito. A gente tem argumentos. Agora, com faltas, ausência de comprometimento, responsabilidade, eu não tenho argumento. Então, eu não tenho o que fazer. É o único problema que eu não tenho como resolver, que depende da cooperação de vocês. Vamos aqui para o bate-papo? Tá. Depende do servidor. Gente, isso é muito sério, porque é algo que a gente não tem controle, eu não tenho controle. Então, se os servidores não cooperarem, eu não tenho o que fazer, não adianta, eu posso me virar em 10, eu não vou resolver, eu posso ir no setor sempre, eu não vou resolver. Então, isso é uma coisa que agora eu acho que é importante, no momento que vocês entendam isso, que esse é o único fator que pode fazer com que retorne para 40 horas semanais no setor, busquem ajuda. Está enfrentando muito problema, vocês não estão conseguindo resolver, chame a CJT, chame o Sintete, a gente vai no setor, a gente conversa, a gente tenta chamar a atenção das pessoas, isso é a única coisa que a gente pode oferecer, né? Conversar com a chefia, conversar com os servidores, conversar no setor, porque a gente precisa da cooperação e colaboração de todos para que a gente tenha a manutenção das 30 horas, tá? Uma dúvida, problemas enfrentados, que tem chegado muito para mim. Eu tenho 30 horas semanais, posso fazer jornada de 12? Bom, pessoal, vamos lá. Jornada de 12. É possível fazer 30 horas? Eu queria até, vamos matematicamente responder essa pergunta? 12 mais 12, 24. Mais 12, não fecha 30 horas. Passa de 30 horas. Aí eu vou ter que fazer um sistema híbrido. 12 mais 12 mais 6. Aí eu já não tenho uma jornada de 12. Eu tenho jornada de 12, 2 dias, jornada de 6, 1 dia. Que jornada é essa? Jornada de 12 por 36 não tem previsão legal, tá? Ela é uma jornada excepcional para serviços essenciais com funcionamento de 24 horas para que eu feche escala. O hospital, ele é o único setor hoje que pode fazer uma jornada de 12 por 36. Não, hospital e vigilância, se eu não me engano. Porque vigilância dentro do serviço público, tá, gente? Não estou falando da CLT, não, porque CLT porteiro também pode. É porque são setores que funcionam 24 horas. Aquele setor que funciona 24 horas, para fechar a escala, ele precisa trabalhar com 12 por 36. Então, são casos excepcionais. Jornada de 12 por 36, escala de 12 por 36, ela não é prevista dentro da lei, tá? Tem a gente falando aqui que faz. Calma aí, vamos lá, peraí. Então, ela não tem previsão legal, ela é para casos excepcionais. Mas tem setor que está fazendo horário noturno, principalmente. Eu não sei se você que falou que faz, responde para mim, é noturno? Tem setor que, para fechar, está fazendo. Então, pessoal, isso entra dentro do caráter excepcional. É aquele setor que, às vezes, para fechar a escala, horário noturno, ele vai precisar fazer acordos internos. E ali, naquele caráter excepcional, em acordos internos, ele vai liberar 12 por 36. Então, vai fazer 2 dias de 12 e 1 dia de 6. Senhora, isso é regra? Não. Eu posso obrigar a minha chefia a aceitar porque eu quero fazer 12, 12 e 6? Não. Mas eu quero a comissão interna, eu vou pedir para a comissão interna, eu vou pedir para o CJT. Tem como? Não. Isso é do bem do serviço público. O setor, é como se você tivesse assim, o serviço público, ele fala, olha, eu preciso de 12 por 36, de 2 dias de 12 e 1 dia de 6 para fechar. Aí tudo bem. Mas olha como é que a gente inverte. Não é uma necessidade do servidor 12, 12 e 6. É uma necessidade do serviço público. O serviço, o setor, ele demanda esse caráter excepcional.
Ele demanda essa necessidade para o bem dele. É o bem do serviço público. Quando a gente fala em serviço público, administração pública, eu tenho sempre que pensar que é o bem da administração pública que vem em primeiro lugar. Por isso que nós somos chamados de servidores. A gente serve a administração pública. É quase uma escravidão, né, gente? Do jeito que a gente ainda ganha pouco, é uma escravidão, mas tudo bem. A gente serve o serviço público, e o bem maior é do serviço público. Então, se há uma necessidade do setor, é um caso particular, aí num acordo interno, é liberado 12.6. Mas ele não é por necessidade ou por desejo do servidor. Eu não posso autorizar, eu não posso forçar a chefia, eu não posso pedir para a chefia, eu enquanto CJT. Não adianta, as pessoas estão pedindo para a comissão interna liberar. Gente, comissão interna não libera, ela não pode. O trabalho da comissão interna é cara crachá, ele é analisar documento. A comissão interna, ela existe dentro do hospital para facilitar o trabalho. Ela vai pegar os documentos, vai olhar se todos os anexos que a resolução exige estão preenchidos, ela vai avaliar se está tudo com assinatura, com data, se tem, por exemplo, tem aqui na documentação que vão flexibilizar 12 servidores, tem 12 termos de responsabilidade? Tem. Está tudo ok a documentação? Tá, beleza. Passa para o superintendente assinar. A comissão interna, ela facilita esse trabalho, porque olha só, pensa, se vai para o superintendente, ele assina a documentação, vem para mim, na hora que eu tenho que conferir papel por papel, olha, isso está faltando. Aí eu estou fora do hospital, tenho que ir lá no hospital devolver documentação. Por isso que a comissão interna ela é criada, para ela analisar documentos, se preenche os requisitos obrigatórios dispostos na resolução. Então, comissão interna não autoriza jornada de 12 horas. Jornada de 12 horas é só quando o setor necessita a bem do serviço público. Então, a pessoa coloca, eu faço 12 por 36, eu até perguntei se é serviço noturno, se puder responder para mim, só mais por curiosidade, porque eu sei que tem setores, até a chefia me procurou um tempo atrás, alguns setores, falou, olha, para eu conseguir fechar a minha escala, principalmente noturno, eu preciso colocar 12 horas. Ok, olha como é o serviço que está pedindo. Quando o serviço pede, quando o setor pede, é possível acordos internos. Quando o servidor quer, não é possível, porque não tem a lei que permite, tá bom? Então, essa jornada de 12 horas é importante. Aqui, ó, no caso da escala não fechar mesmo, peraí, vamos lá, deixa eu ler a pergunta. Ó, a escala não fecha mesmo com reprogramação de férias. Quando o colega pega afastamento. Tá, mas esse afastamento, ele é que 30, 60 dias, 90 dias, porque a reprogramação ela pode ser um pouquinho maior, né? Por isso que eu falo que precisa da cooperação. É possível os funcionários cobrirem jornada de 40? Bom, então, olha só, você até colocou a questão que vocês, todos das 30 horas, vocês se dispuseram a ajudar, até trabalhar mais, mas vocês não puderam por burocracia. Essa é uma questão. A jornada, para voltar para 40 horas, ela tem todo um trabalho burocrático para retornar. Ela não retorna de qualquer forma, ela não retorna automaticamente, nem rápido. Então, por isso que eu falo que precisa haver a cooperação. Agora, por exemplo, nesse caso que você me colocou, vocês estavam todos dispostos a voltar para 40 horas. Se a chefia tivesse procurado a CJT e a gente avaliasse por um mês só, olha, só um mês esse problema, volta a 40 horas por um mês, a gente teria conseguido, sim, a questão burocrática, tá? Mas o que é o mais burocrático que precisa é que comunique a CJT. A CJT precisa ser comunicada e a gente vai dar andamento no processo. Então, é possível, por um mês, olha o caráter excepcional, por um mês, a gente precisar voltar o setor para 40 horas, porque realmente não tem que ser feito, é possível? É possível nesse caso. Deixa eu ver aqui. Informalmente, trabalhar 40 horas, você quer dizer? Não. É hora extra, né? Assim, informalmente, não. Gente, não pode informalmente. Assim, se vocês trabalharem, não me conta não, por favor, porque não pode. A chefia não pode. O que a chefia pode fazer é comunicar em caráter de urgência. Aí entra, sabe aquele caráter excepcional que eu falei da calamidade? Pode ser enquadrado aqui. Ele tem data para começar e terminar.
por 30 dias aquele setor vai trabalhar por 40 horas. E às vezes é fácil de resolver. Passaram o aperto. Não, gente, vocês não precisavam ter passado o aperto. Agora, sim, às vezes, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes, passar o aperto é melhor do que retornar para 40 horas. Por quê? Vamos supor que a gente retorne para 40 horas. Aí, depois que eu voltar para 30, vamos supor que a chefia, às vezes a chefia não é muito legal, não estou falando do setor de vocês, não, pelo amor de Deus, mas vamos supor que é uma chefia que não é muito legal. E ela fala, não, agora não dá mais, assim, não vou assinar, não tem como, e ela começa a dificultar. A gente vai conseguir? Nós vamos conseguir, mas vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Então, às vezes, aguenta o aperto um pouquinho, tá? Para já resolver o problema. Ou vamos conversar e a gente faz ali um ofício, envia para o setor, para o PROGEP, para o setor de folha de pagamento, com data para começar e terminar. Então, somente no mês de fevereiro, o setor trabalhará 40 horas, retornando a partir do dia 1º de março para 30 horas. A gente pode fazer documento pontual? Pode. Pessoal, não tenham medo de conversar com a gente, sabe? Não passa um aperto. Às vezes conversa com a CJT e a gente faz um documento pontual, pedindo por prazo determinado. Esse é o caráter excepcional, olha, do dia tal ao dia tal. Agora, se você me perguntar o que é melhor, eu acho melhor passar o aperto. Até porque lá na avaliação, ela vai perguntar assim, precisou ficar voltando em alguns períodos para 40 horas por problemas? Então, se de repente eu estou sempre justificando que sim, que sim, que sim, vai chegar uma hora e vai falar, mas está sempre precisando, é porque a coisa não está funcionando, né? Então, às vezes, o aperto, se dá para passar o aperto, eu aconselho, passa o aperto. Não dá para passar o aperto? Calma, pessoal, não desespere. Vamos fazer um documento com data certa para retorno de 40 horas e depois retorno de voltar para 30 horas, porque aí é mais fácil. Sim, a questão do registro de ponto, ela vai constar mais de 30 horas, isso vai ser horas extras. Então, assim, não é bacana. Até porque, vamos pensar ali, sem justificar, sem fundamentar, sem dar um motivo que vocês estão trabalhando mais, eu posso simplesmente a administração falar, uai, mas aquele setor está trabalhando mais, eles estão de boa, então mantém trabalhando mais. Né, gente? Então a gente não pode dar muito motivo, não. A gente tem que trabalhar para manter as 30 horas. Vamos tomar cuidado só para não dar esses motivos, né? Porque a gente está sempre pisando em ovos. Nós sabemos o tanto que foi sofrido para conseguir essas 30 horas, e a gente sabe também que lá de cima, o escalão, não estou falando nem da universidade, estou falando do escalão mesmo, né? O nosso chefão lá maior, não é que ele olhe com bons olhos para o serviço público. Então, a gente precisa estar sempre mostrando serviço. Ministério Público, vamos pensar no Ministério Público de Uberlândia. Não é que ele olhe com os melhores olhos para o HC, não, viu, gente? Então, assim, a gente sofreu, foram anos e anos tentando, foram paralisações, foram greves. Então, assim, vamos tentar passar o aperto e conseguir contornar, se é um mês, um momento muito pontual, para que a gente mantenha ali a nossa conquista, porque realmente já foi muito cara, né? Bom, então eu tenho a questão da jornada 12 por 36, a questão da comissão interna, ela não autoriza jornada nenhuma, ela analisa só documentos, tá, pessoal? Então, se tem um problema, a comissão interna não vai conseguir sanar para vocês, é mais fácil vocês procurarem a CJT, todo mundo tem no WhatsApp, quem não tem pode pedir que eu passo, peço até para o Alê, se for o caso ele coloca no chat, mas acho que vocês estão cansados até do meu WhatsApp. Mas, assim, entre em contato com a gente, procurem as coordenações do Sintete aí dentro do hospital, tem a Márcia do laboratório, a Gilberta, o Vander, a Lohane, Maria Cristina, a gente tem, assim, muita gente da coordenação do Sintete que trabalha no hospital, pessoas acessíveis, a Noemi, pessoas muito acessíveis para vocês, conversem, chamem, olha, estamos com um problema, estamos assim, estamos assado, vamos tentar resolver, porque a gente precisa sempre estar resolvendo os problemas para que não deixe crescer e que não ameace a nossa tão sonhada, né, essa conquista tão sofrida da flexibilização. Bom, alteração de setor, como fica? Deixa eu ver aqui, alteração de setor. Bom, o que eu coloquei nessa questão da alteração de setor? O servidor, ele estava num setor de 30 horas, isso é um problema que tem chegado muito para mim. Então, ele está num setor ali, vamos pegar o Credeste, que é flexibilizado, 30 horas. Aí o servidor, ele sai desse setor de 30 horas e ele vai para um que não tem 30 horas, que é 40. Vamos pensar que ele vai para a UTI adulta. A UTI não tem 30 horas, a UTI adulto, ela é 40 horas. E aí ele vai levar as 30 horas com ele? Não.
Se você mudar de um setor de 30 para um setor de 40, você não leva a sua jornada de 30 horas. Você vai fazer 40 horas naquele setor. Como eu disse, as portarias, elas saem em nome do setor discriminado servidor. Então, ela sai por setor. Então, aquele setor, ele está trabalhando com 40 horas, você mudou para aquele setor, você vai perder as 30 horas e você vai passar para 40 horas. Vamos supor que, ao contrário, eu tenho um servidor que faz 40 na UTI adulta e vai para o Credesh. Aí ele quer entrar para 30 horas. Então, como eu faço? Eu tenho a inclusão de servidores. Se eu tiver uma inclusão de um novo servidor num setor que já tem 30 horas, o setor ele precisa juntar no processo SEI a documentação toda novamente. Quais documentações, Jaciara? Só os anexos que têm os nomes dos servidores do setor. Porque, afinal de contas, mudou. Tem um servidor a mais. Às vezes saiu alguém, então teve uma alteração. Aqueles anexos que têm os nomes dos servidores, eles precisarão ser novamente recolocados no processo. Anexados junto com aquele termo de responsabilidade do servidor novo e da escala de trabalho mostrando como que está. Precisa passar para a comissão interna? Não. Só colocar no SEI e caminhar para a CJT. Quem vai colocar no SEI é o servidor? Não, é a chefia. Ah, mas a chefia não está com acesso a esse processo, ele está como restrito. Vai na direção do hospital, a secretária do professor Newton, do superintendente, ela tem acesso a todos os processos e ela vai conseguir incluir. Aí a pessoa do Lapate me falando que acha que não foi feito, eu vou dar uma olhada nisso, sem falta, porque se não foi feito, tem que ser feito, tá? Eu vou até questionar por que não foi feito para o Clésio, como que libera, porque isso pode dar problema e o servidor nem tem culpa, né? Mas isso tem que ser feito, pessoal. Entrou servidor novo para o setor, eu tenho que atualizar a documentação, porque eu tive mudança de servidores no setor. O setor funcionava com 20 pessoas, está funcionando com 21. Eu preciso atualizar essa documentação. Eu preciso incluir o termo de responsabilidade do novo servidor. E preciso anexar uma escala de trabalho no processo. Ah, o processo vai ser encaminhado para a comissão interna, para o Newton, tudo de novo? Não, ele vai ser só para a CJT. E eu que vou encaminhar para o projeto e para o reitor, tá bom? Esse é o procedimento para inclusão de novos servidores. Ah, mas e a exclusão? Eu faço 30 horas, eu quero fazer 40. Bom, a exclusão ela é mais simples. A chefia vai anexar no processo um ofício pedindo para excluir determinado servidor, retornando ele para a jornada de 40 horas. E vai anexar uma grade de trabalho, a escala de trabalho. Só isso. Foi no processo, encaminha para a CJT, tá? Então, essa documentação é necessária. Lembrem-se só que, tanto para inclusão quanto para exclusão, eu tenho período. Então, eu tenho um período de 3 meses. O setor foi flexibilizado, por 3 meses eu não posso incluir mais ninguém. Eu tenho que esperar. Ah, eu acabei de incluir, eu acabei de ser flexibilizada 30 horas, mas aí surgiu um imprevisto, meu carro quebrou, preciso de APH. Então, vai ter que esperar 3 meses, tá? Eu preciso desse pedágio, esse intercídio de 3 meses, ele é necessário, porque senão a gente não aguenta, a pessoa todo mês entra, sai, conforme precisa de APH. Isso não é permitido, não pode ser permitido. Então, lembre-se que precisa desse período, tá? De 3 meses. E, no momento que envia a documentação, demora mais ou menos um mês a um mês e meio para ter emissão de nova portaria. Então, sempre contabilizem de 3 a 4 meses para que vocês consigam incluir ou excluir servidor para as 30 horas. Deixa eu ver aqui o bate-papo. O servidor que está em período probatório pode pedir a 30 horas? Sim, não há nenhum impedimento. Tomou posse hoje, amanhã flexibiliza, tá, pessoal? Período probatório, ele não impede 30 horas, ele não impede paralisação, ele não impede greve, tá? O servidor, ele não tem nenhum problema com isso. Ele vai ser avaliado pela conduta dele de trabalho, não pela jornada dele, e não pela adesão à greve, que é direito do servidor, paralisação, participação de assembleias. Então, o servidor está em estágio probatório, pode entrar em 30 horas? Pode sim. Ah, mas o setor já está fazendo. Só lembre-se desse período de 3 meses. Ah, já está fazendo? Tem mais de 3 meses? Tem. Então, já vou incluir você. Aguarde um mês e pouquinho, para toda a documentação caminhar e ter liberação de portaria. Flexibilizei? Quero sair, quero voltar para 40 horas. Presta atenção, né? Vai demorar um tempinho também, não é automático, tá? Então, você entrou, tem que esperar os 3 meses,
Já esperou, submete a documentação, que é o ofício, pedindo o retorno, feito pela chefia, não é feito pelo servidor, incluso no processo pela chefia, não pelo servidor, e vamos caminhar esse processo aí, ele vai demorar também um tempinho, tá, pessoal? Não é feito automaticamente. Mas o mais importante disso é que vocês não precisam submeter para a comissão interna. Inclusão e exclusão, vocês colocam documentação, vocês e a chefia, né, dentro do processo, encaminha só para a CJT, que a gente dá o devido andamento, tá bom? Bom, pessoal, esses são os maiores problemas que a gente tem enfrentado dentro da universidade. Eu vou pular o da avaliação, vou para o último aqui, para falar o seguinte. Vou frisar isso novamente, mesmo sendo um pouquinho repetitivo. É possível perder a flexibilização? Sim. O que motiva a perder? A não melhoria. O prejuízo para o setor. Ah, mas como que eu avalio que o meu setor melhorou? Olha, diminuiu falta, você está com um clima organizacional melhor, está tendo um pouco mais de comprometimento e compromisso dos servidores, isso é melhoria, tá? Não teve prejuízo, não fechou o setor. Os servidores, igual essa colega colocou, olha, foi apertado ali, mas a gente segurou a bronca, isso é melhoria. Isso é bacana, se viraram ali para manter as 30 horas. Isso é melhora, é compromisso, comprometimento do servidor. Então, hoje, a única coisa que CJT e sindicato não consegue resolver é a questão da melhoria do servidor. Porque escala a gente vai tentar resolver, problema com chefia a gente vai tentar resolver, tudo isso a gente consegue correr. Agora, o compromisso e o comprometimento do servidor a gente não consegue. E a avaliação negativa, ele é um fator que pode retornar ao setor. Ah, mas então quer dizer que você vai fazer a avaliação agora em maio, se minha chefia quiser prejudicar e avaliar negativamente, vai voltar? Não, não vai ser assim que vai funcionar. A avaliação será feita em 2 momentos. Primeiro momento, vão ser questionários. Questionários objetivos. Sim, não, sempre, raramente, talvez, frequentemente. São assim as respostas. Esses questionários serão respondidos pelos servidores flexibilizados, pela chefia do setor e pelo público externo. Como será feito o público externo, a gente ainda está estudando como será feito, tá? Quem vai fazer a entrevista, se serei eu, se não serei, não é que eu queria estar na porta do hospital agora, já tive Covid 2 vezes, não queria ter a terceira, pedir música no Fantástico, mas a gente está tentando estudar ali com o chefe de gabinete e o pró-reitor Márcio Magno para ver como que a gente vai fazer. Mas esses questionários serão respondidos por esses 3 segmentos. Então, se esses 3 segmentos começarem a vir negativos, a gente vai fazer o segundo momento, né? Mesmo positivo. O segundo momento vai ser um relatório. Esse relatório, ele vai apontar os pontos positivos da flexibilização e vai apontar quais as ações para sanar os problemas que vierem, que porventura forem apresentados nesses relatórios. Então, a avaliação será em 2 momentos. Primeiro momento, os questionários objetivos, avaliando se teve melhoria ou não. E o segundo momento, o relatório, apontando, enfatizando as melhorias, que vai ser feito esse relatório pela CJT e pela direção do hospital, e também apontando as soluções para os problemas apresentados nessas avaliações. Então, não significa que a primeira avaliação vindo negativa, o setor vai perder 30 horas. Não, de forma alguma. A gente vai trabalhar pela manutenção das 30 horas sempre. Porém, aqueles pontos que vierem negativos, a gente vai precisar buscar saná-los. Nós vamos ter que resolver esses problemas, nós vamos apresentar propostas e vamos precisar que os servidores se comprometam com essas propostas. Porque o único motivo que pode, o único fator que pode motivar a perda das 30 horas, como eu disse, é a ausência de melhoria do setor. Nossa, ficou pequenininho, eu tentei mudar os slides para essa reunião, achei que ele ficou ruim, mas vamos lá, deixa eu ler aqui, deixa eu só arrumar minha outra tela. Bom, as avaliações, o que serão avaliados? No momento do questionário, tanto para os servidores flexibilizados, para as chefias e para o público externo, a gente vai avaliar como foi o andamento, como foi o compromisso, como foi o comprometimento do setor. Perguntas como: os servidores cumpriram o horário? Essa é uma pergunta que vai ser colocada. Teve falta ocasional, teve saidinha para resolver problema, teve atraso, saiu antes da hora, não cumpriu ali o combinado, vai ser avaliado, tanto por vocês quanto pelas chefias.
As atividades foram desempenhadas sem prejuízo do trabalho e sem prejuízo do setor? Vocês conseguiram ali equilibrar o serviço, realizar as atividades sem sobrecarregar o servidor da FAEP, sem sobrecarregar o colega que vem depois de você da escala, sem sobrecarregar aquele servidor que faz 40 horas? Conseguiu? Foi possível desempenhar essas atividades? Essa é uma pergunta que ela é disposta porque quando a gente libera 30 horas, lá naqueles documentos, se vocês lembram bem, a gente afirma, a gente afirma que é possível avaliar, flexibilizar, gente, eu tô com uma gata arranhando minha cadeira aqui, peraí, é possível flexibilizar sem prejuízo no trabalho. A gente informa isso. Então, se a gente informa naquela documentação, eu preciso provar nas avaliações que realmente foi possível efetuar todo o serviço sem prejuízo do trabalho e do próprio organização do setor. Houve colaboração entre os servidores? É uma pergunta que está ali. A chefia vai ter que responder e vocês também vão ter que responder. E aqui é onde vocês vão precisar cobrar do coleguinha que colabore, que auxilie, que tenha aquela participação e aquele compromisso. Será avaliado. Houve melhoria? Melhoria em que sentido? Melhoria no clima organizacional, melhoria no atendimento ao público, melhoria na diminuição de faltas, de saídas antecipadas, de atrasos, de saídas para resolver problemas pessoais, de consultas médicas eletivas. Teve essa melhoria? Eu preciso ter melhoria. Ah, mas não teve melhoria de atendimento ao público, o setor já era ótimo. Ah, bacana, já era ótimo, manteve pelo menos, continua ótimo. Os servidores estão se empenhando, bacana, para a manutenção das 30 horas. Então, isso é melhoria, isso é avaliado como melhoria, tá? Houve comprometimento, os servidores trabalharam entre si, se comprometeram. Os seus problemas particulares foram resolvidos sem comprometer horário de trabalho? Então, isso vai ser avaliado. Agora é a hora de você chegar no colega que não está fazendo isso, falando, fulano, na avaliação vai ser cobrado, então vamos ajudar o setor, porque se nós não tivermos essa ajuda para o setor, a gente vai ter prejuízo nessas avaliações. Os problemas particulares, eles não podem ser resolvidos no horário de trabalho. Problemas particulares, eu incluo aqui as consultas eletivas também, tá, pessoal? Houve remanejamento ou acréscimo de servidor além da escala? Aqui é um quesito que ele vai ser avaliado à luz das 30 horas. Vamos supor, o setor, ele, independente, se 30 ou 40 horas, ele não consegue trabalhar com o quantitativo de servidor que tem, porque faleceu, saiu, teve um problema ali, licença, saúde de 1 ano. Então, independente das 30 horas, precisou de contratação emergencial. Vai interferir nessa avaliação? Não. O que vai interferir nessa avaliação são aquelas contratações, remanejamentos de servidores em decorrência das 30 horas, tá? Então, isso é que impacta negativamente. Se não for em decorrência das 30 horas, não tem nenhum problema, segue sem transtornos, tá bom? Melhorou o clima organizacional? A cooperação entre os trabalhadores, a ausência de faltas, tudo isso é clima organizacional. Então, essa pergunta ela foi tirada dentro do questionário dessa forma, ipsis literis, então vai ser avaliado a melhora do clima organizacional. A necessidade de alteração da jornada para cumprir o trabalho? Então, isso a gente vai perguntar. Para fechar a escala, vou precisar alterar jornada de trabalho? É até que eu faço, por isso, cuidado da 12 por 36, viu, gente? Mas, assim, os períodos noturnos são casos excepcionais ou porque realmente não fecha de forma alguma. A gente vai sempre ter um olhar cuidadoso para a necessidade do setor, não preocupem com isso. O setor esteve aberto e funcionando às 12 horas? Hospital, essa pergunta ela vai ser bem tranquila, né? Passa, não tem problema, é 24 horas. A escala de trabalho e os horários estão visíveis? Também para o hospital, essa pergunta ela vai ser passada, porque o hospital é funcionamento 24 horas, então não precisa ter horário de funcionamento do setor. Houve melhora na qualidade do atendimento? Essa pergunta ela é complicada, mas ela existe nos 3 formulários: servidor, chefia e atendimento ao público, e o público externo. Tem que ter melhora, gente. Nem que seja assim, o setor é muito bom, vai continuar muito bom, legal. Mas eu preciso dessa melhora. Que seja uma diminuição de faltas, que seja uma diminuição de atrasos, isso é melhora no atendimento. Eu preciso que tenha essa melhora. Porque se eu não tiver essa melhora, como eu disse, ela é o pilar da minha
30 horas. Se eu não tiver essa melhora, é o que eu posso motivar um retorno para 40 horas. Então, o maior objetivo dessa reunião hoje é sanar as dúvidas de vocês, sanar as dificuldades que vocês estejam tendo, deixar vocês seguros para conversar com chefia sem medo de perder as 30 horas, sabendo do direito de vocês, que não é qualquer coisa que vai retornar, não é uma imposição hierárquica cima para baixo, não é uma decisão unilateral da chefia. E vocês estando mais seguros, vocês se esforçam para a manutenção, vocês ficam mais confiantes, mais tranquilos, melhorando inclusive o clima organizacional. Porque nessas avaliações que começarão agora, acredito que ainda em maio, a gente precisa mostrar que ela está dando certo, porque ela é uma conquista muito dura, as 30 horas. Eu preciso mostrar que ela está dando certo, eu preciso mostrar que o setor teve benefícios com a flexibilização. E para isso eu preciso de todos vocês. Eu preciso que quem participou dessa reunião leve isso para o colega, responda as dúvidas. Olha, faltar não pode, consulta médica no horário de trabalho não pode, licença saúde pode? Pode, mas eu preciso remanejar férias. A gente precisa se esforçar, precisa cooperar, precisa dar conta do trabalho dentro da jornada de 30 horas. Não posso sobrecarregar quem está com 40, não posso sobrecarregar quem é FAEPO, não posso pegar a PH, nem que seja hospital odontológico pega no hospital de clínicas pega no odontológico, é vedado, é uma decisão do reitor, como eu disse, a gente não concorda, mas é uma decisão do reitor. Então, assim, eu preciso dessa cooperação para que a gente mantenha as 30 horas. Robson, não sei, Ale, o Robson está na reunião, não está? Se vocês quiserem colocar alguma coisa, quiserem trazer mais alguma dúvida... Ó, pode ser, deixa eu ver aqui. Ó, eu tô só ouvindo aqui e assistindo, tá muito bom. Não tem dúvida nenhuma. Tá, aqui estão me perguntando se remanejamento de férias ele pode ser feito com quanto tempo? Em torno de 20 dias dá para fazer remanejamento de férias. 30 dias dá pelo próprio sistema, se também precisar um pouquinho antes, você entra direto com o setor, mas até 20 dias consegue remanejamento de férias. Jéssica. Oi, fala. Tem uma pergunta Diga. do menino aí que eu achei ela interessante. Vamos lá. O servidor no estágio probatório, ele pode pedir a flexibilização? Pode, né? Você entrou agora, né, danadinho? Eu respondi, pode sim, pessoal. Deixa eu só escrever aqui o WhatsApp. Ó, acabei de deixar meu WhatsApp aqui no bate-papo, o pessoal do Lapate está precisando conversar, a gente vai ter que olhar com cuidado essa questão do Lapate, com carinho, tá? Então, entre em contato comigo que a gente vai olhar a questão do Lapate. E eu vou frisar de novo, estágio probatório pode? Pode. Tomou posse hoje, amanhã apresenta documentação para 30 horas, não há prejuízo. 30 horas, greve, paralisação, participar de assembleia, filiar o sindicato, tudo isso pode, viu, gente? Estágio probatório, pode tudo. Manda aí, Robson. Não, mais alguma questão, pessoal? Qual categoria aderiu mais às 30 horas do hospital? Foram a categoria dos técnicos de enfermagem. A enfermagem foi a categoria que mais aderiu às 30 horas dentro do hospital, porque acredito também por ser o maior número de trabalhadores, né? Os setores administrativos, a gente não conseguiu ainda nenhum setor só administrativo, nem do odontológico, nem do hospital. Não foi possível ainda, não liberaram. A administração, ela entende que setor administrativo não faz atendimento de público externo. É um entendimento que diverge, diferente da CJT e do sindicato. Para nós, esses setores têm direito, sim, à flexibilização, tá? Mas, infelizmente, a administração, a reitoria ainda não liberou. Então, acaba que os técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório e tudo mais, mas na grande maioria técnicos de enfermagem, teve mais flexibilização. Desde que o setor fechou a escala, desde que tinha servidores suficientes, foram os servidores mais beneficiados. Mais alguma dúvida? Robson? Você chegou a falar daquela questão da mobilidade do servidor? Eu peguei a conversa no meio do caminho, porque eu não estava aqui. Qual mobilidade, meu amor? De quando muda de setor para outro setor? Ou não, na verdade eu pensei em outra mobilidade, assim, daquela flexibilidade. Falei assim, agora eu vou deixar de fazer 30 horas, vou fazer
preciso me organizar financeiramente, vou fazer a Falei. PH. Você chegou a falar isso? Falou? Ah, Falei sim. então tá. E até assim, mas vou frisar isso um pouquinho mais, tá? Pessoal, tomar muito cuidado com essa questão de sai e volta para 30 horas. Ainda que tenha esse intercídio de 3 meses, como eu disse para vocês, que geralmente estende um pouquinho mais de 3 meses, isso não pode ser utilizado de uma forma corriqueira. Tá? Então, assim, a gente está tendo muita rigidez quanto a isso. Uma vez que as pessoas saem das 30 horas, tem que ficar um tempo sem retornar, porque não pode ser aquela coisa de, preciso de dinheiro, faço a PH, volto, porque ele altera muito o trabalho do setor, ele traz muito o trabalho burocrático, então realmente não é possível. Então, vamos aderir às 30 horas com uma certa responsabilidade e pensar 2 vezes antes de sair de 30 horas para 40 horas, tá? Mais uma pergunta aqui, deixa eu olhar. Bom, em casos de vacância, nós tivemos recentemente um caso de vacância de um setor por causa de falecimento, né, infelizmente, e a administração do hospital, ela se comprometeu em abril, numa reunião em que eu estava e o Robson também, a fazer as substituições desses servidores, fazer contratações emergenciais e abertura de concurso público, né, Robson? Só que vocês têm que lembrar, peraí, alguém está com áudio, acho que é o Robson, só que você só tem que lembrar o seguinte, pessoal, a gente está vivendo uma crise muito séria, né? Então, está tendo muito corte dentro da universidade. Então, a vacância, a abertura de novos concursos, ela está sendo, assim, bem complicada a ser feita. A administração tem a disposição de abertura de concursos, falaram, inclusive, no consumo dessa última vez, que, assim que possível, vão estar utilizando verbas para isso, porque é interesse da universidade a substituição dos servidores, ocupar esses cargos de vacância, só que isso demanda tempo. Mas se um setor está prejudicado por vacância, por falecimento ou saída de um servidor, procure o sindicato, a gente vai tentar resolver junto com a administração, com a superintendência do hospital, para que a gente não tenha um retorno para as 30 horas. Como eu disse para vocês, nosso objetivo primordial, fundamental, sempre é a manutenção das 30 horas. Alguém fez uma pergunta aí, eu vou me atrever, se eu falar bobagem, você me corrige, tá? Tá bom, vai lá. A Deriane perguntou assim, faço 30 horas, se for para outro setor que também faz 30 horas, tem que mandar a documentação também? Tem, Deriane. Tem pelo seguinte, porque embora assina-se um termo individual e existe a possibilidade de individualmente você sair e entrar nas 30 horas, desde que não tenha uma alteração muito grande na escala, mas o norte para o funcionamento das 30 horas é a escala do setor. Então, quando você sai do setor, você mexeu na escala dele. Você entrou em outro setor, você mexeu na escala dele. Então, a sua vida pregressa até chegar no novo setor, ela ficou registrada lá naquele setor anterior. No novo, vai ser preciso fazer outra documentação, alterando a sua locação, apresentando uma nova escala com a sua presença naquele setor. Então, é preciso, sim, que se cumpra esse trâmite burocrático aí. Sim, correto, Robson. A única coisa que eu acrescento é que, quando eu falo de uma nova documentação, não é que o setor precise passar pela CJ, pela comissão interna e tudo mais, que tem que ter parecer novamente, não. São só aqueles anexos, você mudou para o setor faz 30 horas, a chefia desse setor novo, ela vai fazer um documento ali, colocando o seu nome naqueles anexos, preenchendo novamente os anexos, assinando um novo termo de responsabilidade seu para esse setor, e vai submeter essa documentação lá no processo do setor. E vai encaminhar para a CJT. Eu aconselho, eu peço, por gentileza, que faça sempre um ofício pedindo, gostaríamos de informar a inclusão de novo servidor para a escala de 30 horas. Porque às vezes eu vejo uma documentação ali, eu não sei para que quer, eu não sei adivinhar quem foi o novo servidor que entrou. Agora, se você já fazia 30 horas e você está indo para um setor que faz 30 horas, até o trâmite da documentação, você não vai voltar para 40, você pode continuar em 30, tá? Não precisa, você entrou no setor, o setor já faz 30, você continua em 30. Só que já manda essa documentação rápida, porque aí nós vamos emitir uma nova portaria alterando o seu nome para esse setor. Mas é importante, se você já fazia 30 e está num setor que faz 30, você pode continuar com 30 e atualizar a documentação do setor. Diferentemente, se você fazia 30 e vai para um setor 40, não tem como. Ou se você fazia 40
e vai para um setor que faz 30 e quer entrar para essas 30 horas, aí você tem que esperar a liberação da portaria para só depois começar a fazer 30 horas. Não é que chegou no setor e já está 30 horas junto com o setor, não, tá? Mas nesse caso, que era de 30 para 30, você continua fazendo 30 e manda uma nova documentação. A chefia vai incluir no processo documentação atualizando o quantitativo de servidores, os nomes dos servidores, incluindo você ali naquele setor. Esse é o processo de inclusão de servidor. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma questão? Acho que... Porque, assim, da minha parte... É isso mesmo. Da minha parte, é isso mesmo. A questão da... Fiquei muito feliz a questão do concurso que o Robson colocou, e eu acho que nós, servidores, principalmente vocês do hospital, precisam se mobilizar muito para que a gente tenha essa substituição. Porque se nós deixarmos uma substituição EBSER, lá na frente pode ser uma justificativa para retorno de 30 horas. Falar, mas não tem servidor UFO suficiente, a escala não fecha. E isso pode ser um problema futuro, não agora, futuro. Então, precisa realmente de mobilização. E, pessoal, da minha parte, eu agradeço muito a paciência de vocês, 1h30 me aguentando falar não é fácil, né, assim, um período da noite, agradeço de coração. Coloquei meu WhatsApp para vocês, no chat, o pessoal, então, assim, só tem um pouquinho de paciência, que às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Eu brinco que vocês do hospital, a escala de trabalho de vocês é diferente, né? Então, às vezes é domingo, 7 horas da manhã, que eu recebo mensagem, sábado, 10 horas da noite. Então, assim, às vezes eu vou responder só no dia útil, tá, gente? Só tem esse pouquinho de paciência. E às vezes eu tenho ali, estou muito trabalho, não respondo na hora, então podem perguntar, eu não me importo de me mandarem dúvidas no WhatsApp, tá? Só peço essa paciência de vocês. Uma pergunta fora do contexto. Aposentado terá aumento desvinculado do servidor ativo? Até o momento, não. O que a gente tem que lutar é para que não tenha alteração de legislação, né, Robson? Né? A gente está brigando aí a gente está brigando aí contra aquele decreto 10.620 que está querendo transformar a vida do aposentado. Levar ele para um órgão separado, de controle separado, e aí sim ele perde a paridade, ele perde algumas coisas. Mas estamos na luta para evitar essa desgraça aí na vida dos aposentados. É isso. Pessoal, assim, o que vocês precisam saber é que nós estamos juntos, CJT, sindicato e vocês, pela manutenção das 30 horas. Então, não acreditem em ameaças de chefia, de conversas, porque vai perder, vai observar. Calma, pessoal, nós estamos na luta por vocês. Então, busquem a gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, conversem com os colegas, a gente precisa dessa melhoria, dessa colaboração, precisamos de vocês nessas avaliações, façam as avaliações quando chegar o momento de preencher os questionários com responsabilidade, com sabedoria. Claro que eu não estou pedindo para ninguém mentir, mas também sem desejo de prejudicar o colega, porque isso é um instrumento, as avaliações são instrumentos que vão manter as 30 horas nos setores de vocês, e a nossa luta sempre também. Então, agradeço de coração, e qualquer coisa vocês podem chamar que a gente está junto, tá bom? Obrigada, Robson, obrigada, Lê, obrigada a cada um de vocês pela presença, pessoal. Muito obrigado. Um beijo grande para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Um beijo.